marketing. Marketing de conteúdo, automação de marketing e vendas e análise de dados. Você poderia me explicar o que são essas ferramentas? Sem dúvida. Isso tudo faz parte da estratégia de marketing. Eu vou dar um exemplo. A gente vai lá numa empresa, entende todo o cenário. A empresa fala para mim, olha, Adriana, eu quero aumentar meu resultado em 20%, aquele exemplo que eu dei lá atrás. Ok. Quais ferramentas que você tem, qual que você não tem? Qual que é o público que você quer atingir? Então, a gente faz todo esse mapeamento e chega ali num painel. Com essas informações, a gente vai criar uma estratégia. E a estratégia pode envolver tudo isso que você falou, vou explicar o que é. Por exemplo, marketing de conteúdo. Ele visa criar autoridade. Marketing de conteúdo pode entrar rede social, blog, gravação de um vídeo. Tudo que mostra que a empresa tem autoridade naquilo que ela está falando. Então, por exemplo, um escritório de advocacia. A pessoa altamente técnica, super atualizada, com todas as leis, modificações. Então, assim, é um cara que, vamos supor, tem uma grande autoridade na sua atuação, mas as pessoas não conhecem a autoridade dele. Então, as ferramentas vão ser vão ser selecionadas para mostrar isso. Vídeo, como eu falei, um blog, de repente uma entrevista. É igual você está fazendo aqui. Você está falando aqui, se você não estivesse falando, ninguém ia saber da sua capacidade, do seu serviço, vamos dizer assim. Então, porque isso você está gerando autoridade. Né? Então, essa é uma das ferramentas que gera autoridade. Lembrando que criar autoridade é um dos objetivos de marketing. Pode ser esse, pode não ser esse, porque tem empresa que às vezes já está com isso muito bem construído e precisa que essa autoridade gere vendas. Então, depende. Qual que é o objetivo da empresa? Qual que é o direcionamento principal? E a partir dele a gente cria os desdobramentos ou caminhos para atingir ela. Depende do estágio que já está caminhado, né? Quão madura a empresa está sobre isso e o quanto ela está disposta a ir. Conteúdo, automação de marketing e legal. vendas. Isso é muito legal. Automação de marketing e vendas. Como eu falei, o marketing está muito ligado ao comercial. Né? Não dá para dissociar. Então, significa o quê? Não adianta eu, como marketing, lá e propor uma campanha. Por exemplo, a gente vai fazer tráfego pago, a gente vai fazer divulgação orgânica de uma promoção, um exemplo. Só que a empresa não trabalha a base de contatos que ela já tem. Então, o que eu preciso fazer? Levar essa promoção para novas pessoas e, de repente, para as pessoas que já fazem parte da base. Então, assim, como que eu vou trabalhar isso? Através de uma sequência, uma jornada. Então, essa jornada de contato com essas pessoas pode ser, por exemplo, o e-mail marketing. Eu programo para que os novos leads que entrarem, ou os leads que já estavam cadastrados, recebam informações sobre essa promoção, ou sobre a empresa, ou sobre o que for. Eu crio uma régua de nutrição desses leads. E isso tem a ver com automação, porque eu uso ferramentas, por exemplo, a Hidden Station, e outras tantas, para ir disparando essas comunicações para manter o contato com esse cliente, com esse lead. É um exemplo de automação, que também pode ser via WhatsApp e outros caminhos. Mas é usar ferramentas de tecnologia dentro do marketing para manter uma comunicação constante com o público de interesse. Tá. E análise de dados, o que seria? Análise de dados é a base do marketing, né? Então, assim, o que é a base do trabalho? A gente vê resultado do que é tangível. Um exemplo, o tráfego pago, que é o exemplo mais fácil de eu colocar aqui na mesa. Então, o tráfego pago, tudo que é feito em Google Ads, em Meta Ads, traz insights, traz resultados em tempo real. Então, com base nesses dados, são emitidos relatórios em tempo real. Esses dados emitidos é o que a gente vai usar para guiar, analisar, entender e guiar a continuidade daquela ação ou o ajuste dela. Então, assim, tudo que é feito no marketing tem que ser com base em dados, no campo do tangível. Geralmente tem a ver com vendas, resultados. Então, a gente usa tudo que as ferramentas dão pra gente de dados, seja no tráfego pago, seja também no orgânico. Isso tudo são os nossos termômetros para saber se aquela estratégia que a gente desenhou lá atrás, ela está atingindo o objetivo ou não. Porque ela pode não estar também. Lembrando que tudo dentro do marketing é teste AB. É uma ciência não exata. Né? Eu não consigo falar para você e falar, se você fizer I, A, B, C, vai dar resultado X. Não existe isso. E quem está falando isso, te digo, é mentira. É teste A, B. A gente testa com base em estudos e em estruturação e a gente começa ali. E aí dá resultados. Resultados a gente avalia e redireciona ou continua. Então, isso é fundamental. Né? Existem várias formas de fazer essa análise, como eu dei o exemplo, o mais fácil de observar são campanhas de tráfego pago e também rede social que dá uma série de dados aí pra gente. Mas não só, eu tenho uma avaliação também não tangível que é em relação à percepção de marca, né, a autoridade, são coisas um pouco mais intangíveis, mas que são possíveis mensurar através de uma pesquisa de mercado, pesquisa de opinião. Então, tudo que é do marketing é importante ter essa mensuração no campo do tangível e do intangível para poder direcionar e adequar as ações. E ser eficiente, né? Porque se você não tiver essa análise, você vai estar tirando cego, né? Sem ver
que está fazendo e vai estar gastando horrores ali para poder, sem nenhum foco, né? Sem nenhuma resposta, né? Com certeza. Vai gastar dinheiro, tempo, recurso, energia, vai gerar frustração, porque vai falar, marketing não está dando resultado. As empresas falam bastante disso. Mas a pergunta é, o que foi direcionado para aquilo acontecer, foi bem direcionado ou não? Como é que foi feito esse direcionamento? Existe um gráfico que mostra onde você tem que ir, né? Exatamente. Existe um plano, a gente mapeia, a gente coloca, olha, com base nisso, a gente sugere esses caminhos. Sim. Aí a gente começa a executar aquele caminho. Daqui a um tempo, a gente faz, por exemplo, na DOTS, o que a gente faz? A gente começa o trabalho desse mapeamento bem profundo que a gente faz, inicia o trabalho. Isso, claro, com a anuência do cliente, com todas as bases que a gente entrega, né? A gente não dá um passo sem uma conversa, sem uma transparência. E aí, ali, um mês, por exemplo, a gente faz uma avaliação. Depois, no outro mês, principalmente no início do trabalho, a gente faz a avaliação próxima para garantir que todo aquele esforço está sendo bem executado, né? Depois a gente vai fazendo avaliações aí trimestrais para garantir, porque uma estratégia também não se muda toda semana, né? Óbvio. Então a gente constrói tudo aquilo. Mas ela pode sim ser ajustada. Faz parte da flexibilidade do marketing. Me fez lembrar exames dos médicos, né? Que eles precisam de um histórico. Você tinha isso aqui, agora tá tanto. Imagine um médico passar a receitar o remédio para você sem nem saber nenhum dado seu, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Um histórico, um monitoramento. E é muito engraçado, porque quando geralmente eu chego nas empresas, não existe esse histórico. Não significa que a empresa não fez nada. Muitas vezes até fez, mas não tem isso nem mapeado. Eu marco tudo, o que estava no início e daqui um tempo quanto está o resultado. É legal se tivesse essa informação pretérita no sistema. Sim. Seria muito bom, com certeza. E a gente vai construindo assim nosso resultado dia após dia, né? Com paciência, com estrutura, com inteligência, com participação, colaboração é um ponto importante também, Wagner, porque como a gente falou até no início, é importante que as empresas tenham essa consciência da profundidade do marketing e como ele sim é efetivo se bem feito, sem atalhos, sem falácia, sem nada disso. Então, a gente vai dar resultado, isso eu posso te garantir. É questão de tempo e colaboração, depende do quanto o cliente está disposto a trabalhar junto. Por quê? Não existe um marketing trabalhando isoladamente. Um outro exemplo que acontece. Eu contratei o marketing e ele se vira lá e resolve. Não, é um organismo vivo que precisa de alimentação, porque senão ele seca. Porque, por exemplo, eu como marketing, eu preciso entregar esses dados todos que a gente estava falando. Por exemplo, eu faço essas análises, cabe a mim. Mas eu também preciso de informação devolutiva da empresa para alinhar as informações. Porque, por exemplo, vamos falar de funil de vendas, que é um ponto que toda vez eu trago isso para o meu trabalho porque ele faz parte. Eu faço todo um trabalho bacana de marketing, como eu te falei. Estudo, estruturo, crio um planejamento, começo a executar, monitoro, e aí a gente gera lead, por exemplo, com um objetivo comercial, no caso. E a gente começa a gerar lead, mas a gente vê que não está vendendo, né? Então, a gente vê que muitas vezes, dentro das empresas, o funil de vendas ou não existe, ou não está bem construído, ou ele está largado. Algumas possibilidades, tá? Então, a gente vai lá, olha como é que está esse processo e fala, vamos precisar ajustar. Isso tem a ver com marketing e com comercial. Então, o que acontece? No funil, eu como marketing, eu vou trazer aqui no topo do funil os leads. É minha função, minha obrigação, meu compromisso. E aí, depois disso, como é feito o atendimento disso? Isso não é o marketing, isso é atendimento. Mas eu como marketing quero saber, nesse funil, chegar nas vendas. Então, eu preciso garantir que o atendimento esteja legal. Passou do atendimento, a gente conseguiu apoiar, muitas vezes a gente faz treinamento, Wagner, dentro da DOTS. É o trabalho secundário visando o resultado. Então, eu vou lá com a equipe de atendimento e falo, olha, me conta aí como está sendo o seu atendimento. Em quanto tempo você responde o lead? Aí vocês pegam o know-how de vocês, né, nessa área e orienta as pessoas a fazer um bom atendimento, uma boa venda. Sim, a gente orienta porque às vezes nem sempre a pessoa ela sabe fazer, às vezes ela foi colocada cria um processo melhor. A gente cria processo. Tanto que a gente faz até as ferramentas para a pessoa seguir. A gente faz a apresentação, eu crio um padrão, por exemplo, planilhas online, se a empresa às vezes não tem recurso para investir no CRM, que seria o ideal. O CRM, alguma coisa automatizada. Se não dá, a gente faz manualmente. O que importa é ter os dados bem organizados para que esse funil flua de maneira correta e a gente consiga avaliar o resultado da empresa. Então, atendimento, depois, a parte de vendas, como é que foi? Quando os leads não querem fechar, por quê? Qual o motivo de não comprar, por exemplo? São informações que muitas vezes a empresa não tem mapeado. E a gente vai ajudando a analisar item por item nesse funil, porque eu preciso saber o motivo de compra, por que elas quiseram comprar e por que elas não quiseram comprar. Porque lá no final eu preciso saber quantas vendas tiveram e quantas foram oriundas dessa ação de marketing ou outros caminhos que a gente pode, de repente, explorar. Então, o funil, eu acho que é o coração aí do negócio de marketing e vendas. E a gente ajuda também nessa construção ou otimização dele.